Jornalista e bisneto de italianos, ele é o presidente da TV Guarulhos, também da Associação de Canais Comunitários do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira de Canais Comunitários. O entrevistado de hoje, do Ponto de Vista, é Fernando Mauro Treza. É daqui a pouquinho, não saia daí. Começando mais um Ponto de Vista, hoje recebendo o jornalista Fernando Mauro Treza, que é presidente da TV Guarulhos. Um prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu, conversar com você e com o público telespectador que nos acompanha. Fernando, além da TV Guarulhos, você também é presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários. Fazendo um retrospecto da sua carreira, conta pra gente como é que você se envolveu com as TVs comunitárias. Olha, na realidade eu sempre me envolvi com comunicação desde muito jovem. Na escola, fazia revista, tentava escrever livros aos 10 anos de idade, então sempre tive essa paixão pela comunicação. Quando eu estava nos clubes de jovens do Rotary, os clubes de jovens são aqueles Interact e Rotaract, nós fundamos um jornalzinho, né? Na época Folha Sulfite, máquina de escrever mecânica, Xerox. E esse jornalzinho foi avançando, e à medida que a gente também foi crescendo de idade, já participava do Rotaract, e nesse clube de jovens a gente fundou uma revista que era em português e inglês e ia para todos os Rotary Clubes aqui da Grande São Paulo, inclusive aqui os de Guarulhos, né? E o nosso presidente do Conselho Editorial tinha sido presidente mundial do Rotary. Muito bem, e aí nessa época eu fazia Ciências Sociais na USP e um amigo meu me convidou para participar da TV comunitária, porque estavam surgindo as rádios comunitárias e as TVs comunitárias. Então, desde o início foi sempre na TV comunitária, né? Você não chegou a atuar como jornalista de mídia comercial, de fato? Não, sempre foi a área de televisão comunitária, no audiovisual, e antes do audiovisual, na área da imprensa escrita, também terceiro setor, com os clubes de jovens dos Rotary Clubes, né? Muito bem, aí o que acontece é que eu fui convidado então para integrar a TV comunitária, nessa época em que eu estudava Ciências Sociais na USP, e logo no começo eu fui convidado para participar de uma das primeiras diretorias da TV comunitária de São Paulo, isso em São Paulo. E logo depois nós tivemos uma reunião para tratar de criar a ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, uma entidade fundada em 2000. Então a gente está falando de 18 anos, né? Ela é a mais antiga de São Paulo? É a entidade mais antiga do Brasil em termos de organização de TVs comunitárias. Muito bem, então nessa época nós fundamos a ACESP e o pessoal perguntou o seguinte, né? Bom, quem que é lá de São Paulo? Aí eu levantei a mão falando, poxa, então você vai ser o presidente, porque a gente precisa de interlocução com a capital e como você está lá, você vai ser o presidente da associação estadual. No ano seguinte, nós fundamos a ABCCom, que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários, e aí fizeram outra pergunta, falaram, bom, quem que já participa de alguma associação estadual? Ah, só São Paulo tem. Aí, então vamos colocar o presidente que é de São Paulo para ser o presidente da Nacional. E isso foi em 2001. Muito bem, depois eu acabei saindo da direção da Associação Nacional em 2007 e retornei 10 anos depois, agora em 2017, para um desafio que já eu vou te contar, que é o desafio do canal comunitário nacional. É um canal no DTH. DTH são as operadoras de satélite, Sky, Oi, Claro, GVT, Vivo, e aí a lei obriga essas operadoras também a cederem um espaço para a sociedade, né? Muito bem, então essa foi a trajetória na área de comunicação audiovisual, e Guarulhos entrou porque na época eu tinha uma namorada aqui em Guarulhos e eu vinha bastante para a cidade. Então eu conhecia os vereadores, na época o prefeito era o Eloy Pietá, conversava com, ainda antes era o Jovino, depois foi o Eloy Pietá, e eu conversava então bastante com as lideranças da cidade e tudo mais, e a TV comunitária iria fechar. Ela era dirigida por uma organização não governamental que acabou fechando no Brasil inteiro. Eu vou lembrar o nome e já te falo ao longo do programa. E
eu falei, poxa, mas é uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, do Brasil, né? Guarulhos, como é que vocês vão fechar? Ah, a gente já não tem mais dinheiro para pagar os funcionários, aluguel atrasado, os equipamentos defasados, a gente vai fechar a entidade. Eu falei, não, então deixa que eu quero ajudar no processo e eu quero participar para que a televisão não feche. E eu, então, na época, cuidei para que a televisão não fechasse. Que ano? Oi? Que ano que foi isso? Isso em 2000. 2000. 2000, mais ou menos, um pouquinho antes de 2000. E aí, a partir desse período, né, eu assumi a direção da TV comunitária na cidade e a TV Guarulhos passou a existir numa rua, que é uma travessa Timóteo Penteado, chamada Rua Cachoeira 65B, que era realmente uma casinha que você decidia, ou você coloca o carro para você estacionar um automóvel, ou você entra na casa, porque os dois não podiam ser ao mesmo tempo, porque aquela vaga era tão apertada que só cabia o carro. E assim começou a TV comunitária de Guarulhos, ainda no momento incipiente em termos de programação, né? E depois ela foi avançando, foi para Timóteo Penteado, sim, uma das principais avenidas da cidade, num prédio que tinha um andar inteiro à disposição da televisão, 200 metros quadrados, era uma outra realidade. E mais recentemente nós estamos hoje no prédio do Giovanni. Quem é aqui da cidade conhece a cantina do Giovanni, que é famosa. Tem um prédio comercial ao lado da cantina e nós ocupamos ali um espaço em que a televisão, graças a Deus, está muito bem instalada. Então, é uma saga que eu diria para você que a gente percorreu até a TV Guarulhos se firmar hoje como uma das principais mídias da cidade. Apesar de ser uma TV comunitária, é o maior conteúdo audiovisual da cidade. A gente tem mais de 50 programas feitos na cidade e isso é motivo de muita alegria e de honra para nós. E falando em TV comunitária, a gente sabe que não há um caráter comercial numa TV comunitária, certas limitações. E especificamente da TV Guarulhos, como é que vocês fizeram para ter essa quantidade de programas? Você falava, inclusive, pegou a situação da TV numa situação financeira bastante precária. Como é que é feito isso? Como é que é feito o financiamento de uma TV comunitária? Quais são os desafios? Na realidade, o que a lei diz é que você não pode ter publicidade comercial. E o que é publicidade comercial? Você não tem uma definição na lei, sendo entendida a publicidade comercial como isso, isso, isso. Mas o mercado entende como publicidade comercial aquela que tem um apelo do preço. Então, as propagandas das Casas Bahia, por exemplo, compre tal produto em tantas vezes de tantos reais. Isso a gente não faz, né? Que vamos chamar que é o varejo, né? Que é uma espécie de shop tour. Programas que a gente vê nas televisões comerciais, em que tu vai de uma loja para outra, falando quanto custa, quanto não custa, como deixa de ser. E a gente, então, foge desse universo, embora eu faça uma observação para você. Embora nós acreditamos que isso seja ético, correto, legítimo e que possa ser feito. Nós não aceitamos que a televisão comunitária seja isso, e somente isso. Aí ela precisa ser uma TV comercial. Por que eu falo isso para você? Talvez você saiba, eu sou ítalo-brasileiro, né? E eu tenho muita relação com a Itália. E a principal emissora pública da Itália é a RAI. Quando você assiste a programação da RAI, aparece propaganda comercial com preço da TIM, que é uma das maiores empresas de telefonia da Itália, que atua aqui no Brasil também. Eu faço uma pergunta para você e para o telespectador que nos acompanha. Será que o fato de você ter uma propaganda com preço tira o caráter público da RAI, que é reconhecida como uma das principais emissoras públicas do mundo? Será que é porque você colocou um preço, essa emissora já não é mais pública, não presta um serviço social? Então, é uma luta que nós fazemos. Inclusive, nós temos projetos de lei nas casas de lei, como essa casa, que é uma casa que fico feliz em poder conversar com as pessoas. Nós estamos dentro da Câmara Municipal, dentro do seu plenário, que é exatamente a questão do projeto de lei que permite publicidade limitada, ou seja, a cada 60 minutos, 3 minutos, portanto 5% da programação, pode ter publicidade comercial, sim, desde que os outros, vamos chamar assim, 57 minutos, sejam publicidade, sejam programação institucional, como essa que vocês fazem na TV Câmara. E financiamento público, vocês consideram essa possibilidade? Vocês não acham que uma boa ideia? Há um pleito também em nível federal, né, de financiamento público? Se você imaginar que as maiores emissoras públicas do mundo são todas financiadas pelo Estado, a BBC de Londres, a RAI italiana, a RTP portuguesa, são todas emissoras financiadas não pelo mercado, mas pelo Estado.
E aí tem uma questão interessante, né? Porque na Europa, o que começou primeiro não foi a televisão comercial, foi a televisão pública, a televisão do Estado europeu, dos Estados europeus. E depois que vieram as televisões comerciais. No Brasil, ao contrário, quem começou com televisão foi a Tupi, né, que era uma emissora eminentemente comercial, Excelsior, que era eminentemente comercial, e depois que vieram as TVs públicas, a primeira no Recife e depois em São Paulo com a TV Cultura. Portanto, e aí depois teve uma inversão de valores, quando a TV Tupi, aquilo que era a TV Excelsior, né, foi vendida para a TV Cultura, para se formar a Fundação Padre Anchieta, existia uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: olha, você não pode fazer entretenimento, você não pode fazer publicidade comercial, institucional, qualquer que seja. Engessaram e aí passaram para o Estado. E aí o Estado ficou com uma espécie de elefante branco nas mãos, que não podia fazer um monte de coisa e tinha que ter uma televisão e uma rádio, na época a Rádio Cultura também, nessas condições. A gente tem avançado muito, você pode ver que a TV Cultura nos últimos anos avançou em termos de programação, de entretenimento inclusive, e de publicidade. E nós queremos que isso aconteça também com as TVs comunitárias, por isso nós defendemos um projeto de lei que permite que as TVs comunitárias possam fazer publicidade, vírgula, também, e não apenas. Nós não queremos que uma TV comunitária seja apenas uma TV comercial. Eu friso bastante isso porque quando a gente fala de uma televisão pública, o que importa é o conteúdo. Aí você me pergunta, né, qual que é o segredo da TV Guarulhos ter tanta programação? É uma espécie de Tostines, né? Você não sabe se você tem mais programas porque você tem mais audiência, ou tem mais audiência porque você tem mais programas. Ou seja, você tem ali um mix em que você, na realidade, eu acredito que o maior patrimônio da televisão seja o seu conteúdo, né? E nesse sentido, a gente acredita que a TV comunitária segue ao seu propósito, tendo programas do Lions, Rotary, Associação Comercial, sindicatos, enfim, todo o terceiro setor está ali representado. Há uma pluralidade também de visões por fazer parceria com diferentes associações. Você vê que há uma pluralidade? Com certeza. Você pega um programa de esporte e outro, um totalmente diferente do outro. Um fala só dos jogos nacionais, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, e o outro fala do Flamengo de Guarulhos, da AD Guarulhos, quer dizer, daquilo que é local para a cidade, do handebol da cidade, do basquete da cidade. Mas os dois são de esporte, os dois estão na TV comunitária, os dois têm um serviço social importante, e são visões diferentes dentro do mesmo espaço. Você falava das TVs comunitárias, você tem uma expectativa de crescimento com relação a elas. Qual que é a abrangência hoje das TVs comunitárias no Brasil? Você tem ideia de quantidade? Nós temos 127 TVs comunitárias no país. E 127 cidades acima de 100 mil habitantes normalmente. No estado de São Paulo, que é o estado que mais tem TVs comunitárias, são 72 emissoras. 72 emissoras é realmente um número bastante representativo em termos de canais comunitários. E o que a gente pode dizer é que hoje nós estamos presentes em 17 capitais. O que a gente gostaria de prever como crescimento para os próximos meses e para os próximos anos é a ocupação do DTH, que é uma modalidade de TV por assinatura, porque hoje no Brasil basicamente tem TV a cabo e tem TV via satélite. As duas TVs por assinatura têm a obrigação de carregar os canais comunitários. O cabo já carrega, como aqui em Guarulhos, a NET, é a operadora local de TV a cabo, carrega o nosso sinal. Só que no DTH, Sky, hoje, GVT e Claro, as operadoras não carregavam por falta de regulamentação. Essa regulamentação aconteceu no ano passado, em 2017, e o Instituto ABCCom, que é um instituto ligado ao ABCCom, formado com os canais comunitários da ABCCom, ele pleiteou o uso desse canal comunitário nacional para a Ancine, que é quem trata de conteúdo, e o Instituto foi credenciado como um canal comunitário nacional. E agora nós estamos esperando os momentos finais, ainda neste ano, esperamos que ainda neste semestre, portanto, nos próximos dias, que nós tenhamos um canal comunitário nacional funcionando. Isso vai fazer com que os nossos assinantes subam de... Hoje nós temos no Brasil alguma coisa como 10 milhões de assinantes no cabo e 10 milhões no DTH. Se nós conseguirmos ocupar o DTH até o final do ano, nós vamos dobrar a nossa base. Vamos de 10 para 20 milhões
de assinantes. 20 milhões de assinantes, você imaginar, são 4 pessoas na média por residência, são 80 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população brasileira vai ter acesso a um sinal de canal comunitário. Tá certo, Fernando, a gente vai falar mais sobre o canal comunitário no próximo bloco, que a gente vai encerrando esse primeiro bloco do Ponto de Vista, hoje recebendo o jornalista Fernando Mauro. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com um Ponto de Vista, hoje recebendo o jornalista Fernando Mauro, que é presidente da TV Guarulhos e também da Associação Brasileira de Canais Comunitários. Fernando, você falava da criação desse canal comunitário nacional. Mas explica pra gente como é que isso funcionaria na prática, que tipo de conteúdo passaria nesse canal comunitário? As TVs comunitárias gerariam conteúdo para um canal único? Como é que funcionaria? Exatamente. Renata, você já matou a charada. Na realidade, o ideal seria o seguinte: nós estamos em Guarulhos. Quantas antenas tem da Sky? Tem aqui 50 mil antenas. O ideal seria que essas 50 mil antenas da Sky recebessem a programação da TV Guarulhos. Ponto. Mas como é que a gente faz isso se o sinal é via satélite em rede nacional? É tecnicamente impossível que isso possa acontecer. Aí, isso a gente está falando que em BH teria que receber o sinal de BH, no Rio, de Santos, e assim sucessivamente. Como você não consegue do satélite cortar o sinal para cada cidade e você só tem um canal comunitário nacional, o que nós dissemos? Vamos montar um canal comunitário nacional que seja feito pelos canais comunitários do Brasil. Com o quê? O melhor de cada canal comunitário. Com aquilo que eles quiserem comunicar para o Brasil. Então vamos dar um exemplo. A gente aqui em Guarulhos pode fazer um programa falando das boas ações, das boas iniciativas, das coisas que dão certo na cidade de Guarulhos e queremos mostrar isso para o Brasil. A gente pode mostrar, por exemplo, quem está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pode fazer uma programação para falar sobre os CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas, falar sobre a sua música, sobre as suas tradições. Quem está no Nordeste pode mandar também uma programação falando sobre as belezas naturais do Nordeste, as praias, etc, etc, etc. E aí vem uma questão política, que é o seguinte: a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo é o maior eixo produtor de audiovisual do Brasil. O que acontece com isso? Certa vez eu estava em Recife, ajudando a fundar a TV Comunitária de Recife, isso alguns anos atrás, eu ligava na televisão e vi o Datena falando sobre o trânsito na Marginal. Estava chovendo e tal. E eu olhei para aquilo e falei: pô, peraí, eu estou em Recife, o que tem a ver o trânsito da Marginal? Eu falei: se tem pouco a ver comigo que moro em São Paulo e só estou aqui de passagem, imagina para quem mora em Pernambuco, para quem mora em Recife, o que eles querem saber do trânsito da Marginal ou o trânsito da Avenida Paulista. Então, a partir daquele momento, eu falei o seguinte: eu sou a favor de que São Paulo possa invadir o Nordeste, desde que o Nordeste possa invadir São Paulo. E o que nós vamos criar nessa TV Comunitária Nacional é onde todos podem mandar programação para todos, ou seja, você vai ter vários emitentes, vários emissores de conteúdo. Deve uma divisão mais igualitária, assim, do conteúdo. Exatamente. Não vai ser só São Paulo que vai produzir. Ou não vai ser só o Nordeste, ou só o Centro-Oeste, ou só o Sul. Todo mundo vai mandar programação, nós vamos juntar, empacotar isso e disponibilizar para o telespectador com aquilo que a gente tiver de melhor nas nossas grades de programação. E eu te digo uma coisa: nós temos conteúdos de excelência. Uma vez eu vi um canal comercial que queria usar um canal do satélite, e dos 30 programas que eu vi na grade de programação, 20 eram nossos. Então tinha um programa lá sobre a Hora do Pescador, que é um dos maiores programas de pesca do Brasil na TV a cabo. É nosso, é das TVs comunitárias. Eu via lá um programa de Prem Rawat, que é um programa chamado Palavras de Paz, sobre a cultura de paz. É nosso, das TVs comunitárias. Eu via lá, e assim sucessivamente. Então, a hora que eu olhei para aquilo, eu falei: peraí, se a gente se organizar, nós vamos ter, certamente, a aderência do telespectador, a audiência, como nós temos na TV Guarulhos. A TV Guarulhos é uma das maiores demonstrações de que uma televisão pode ser pública e pode ser assistida. Não é porque é uma TV pública que não precisamos assistir, porque isso aí não está com nada. Se você vai para os Estados Unidos, a PBS, que é a Public Broadcast Service, que é a TV comunitária norte-americana, o que é isso? É exatamente isso: um monte de TV comunitária local, junto à programação, fazem a grade de programação da PBS, e os candidatos à presidência dos Estados Unidos
Quando entram na corrida eleitoral, o primeiro debate que é feito é na TV pública. Sabia disso? Não é nas grandes CBS, NBC ou coisa parecida, é nas TVs públicas que se faz o debate eleitoral para quem vai ocupar a Casa Branca. Nós temos a Casa Branca aqui também na nossa cidade, podemos fazer certamente um debate quando nós tivermos as eleições para prefeito, para que a gente possa fazer também exatamente a função da televisão, quer dizer, a função da televisão pública, que é fazer com que o conteúdo seja levado para o telespectador, mas não é pronto. O telespectador é quem tira as suas próprias conclusões. E a sua expectativa é que até o final do ano isso saia do papel? Toda essa estrutura, imagino que vai ser necessária uma estrutura administrativa para organizar tudo isso. É caro. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, né? É lógico que a gente considera que são primordiais por parte do Estado a questão da saúde, da educação, da cultura, do meio ambiente, são eixos importantíssimos para o governo, né, de qualquer nação. Agora, nós acreditamos também que a comunicação deve estar entre os direitos do cidadão. Os direitos têm direito a transporte, educação, saúde, segurança, etc, mas também tem direito à questão da informação, da comunicação. E, infelizmente, os governantes não enxergam assim, e por isso que a gente tem que acabar passando o chapéu, né, para poder fazer os projetos avançarem e funcionarem, mas isso vai acontecer, tenho certeza. Agora, saindo um pouco da sua atuação com as TVs comunitárias, você também tem essa relação forte com a Itália, que você já falou, você tem a cidadania italiana, né? Tem o seu programa, que é Conexão Brasil-Itália, e recentemente você concorreu às eleições ao Senado italiano, que soa bastante inusitado, que ninguém às vezes nem sabe que você tem essa possibilidade de uma pessoa fora da Itália concorrer ao Senado, tem toda uma eleição para representantes que não estão de fato na Itália. Conta pra gente como é que funciona isso exatamente, como é que foi essa experiência para você, por que você teve essa ideia também? O Parlamento italiano reserva algumas cadeiras para aquilo que a gente chama de italiani all'estero, os italianos no exterior. Seria mais ou menos como se a gente dissesse o seguinte: a gente sabe que tem muito brasileiro nos Estados Unidos. E a gente juntasse todos aqueles brasileiros que estão nos Estados Unidos e falasse o seguinte para eles: vocês podem eleger um deputado que vai representar os seus interesses e a sua visão de mundo em Brasília. E aí, a partir deles, eles elegem um nome e mandam para Brasília. É o que a Itália faz. Inclusive, existe um projeto de lei aqui no Brasil, de autoria do senador Cristóvão Buarque, que prevê exatamente isso. Você conhece outros países que fazem isso também? Hoje, somente a Itália. Só a Itália. O Brasil está agora aderindo. Sabe que o Brasil ele é politicamente muito avançado. Embora a gente tenha os problemas de corrupção que a gente tem aqui, politicamente ele é avançado. Você chega aqui, você tem acessibilidade. Você chega aqui, você tem uma abertura do parlamento que as pessoas podem entrar no parlamento e assistir. Você pode eleger o presidente da República diretamente. Aí você fala, Fernando, mas todo lugar pode fazer isso. E se eu te disser que a Itália, o presidente da República é eleito indiretamente no século XXI, você acredita? E se eu te disser que se você for italiano e quiser assistir uma sessão no parlamento do seu país, você não pode? A não ser que você seja convidada por um deputado ou por um senador por escrito para aquela sessão? E se eu disser para você que quando você chega no parlamento, a pessoa que é cadeirante tem dificuldade de locomoção, não tem mobilidade para aquela pessoa? Eu só estou dando alguns exemplos, né, para a gente ver o quanto... Bom, a Itália, dia 4 de março, a eleição em que eu participei, eu fui um dos mais bem votados do Brasil nessa eleição. Tive 5.450 votos. São representantes da América do Sul ou da América? América do Sul, nesse caso. Para você ter uma ideia dos meus quase 5.500 votos, o nosso parlamentar eleito foi eleito com 8.000 e tantos votos. Quer dizer, então, quer dizer, eu participei do processo de uma maneira muito próxima, muito proativa, e a gente percebia exatamente isso, que se a gente acha que o Brasil é uma bagunça, a Itália é uma bagunça e meia, né? Basta dizer que nas eleições que eu participei, 4 de março, 75 dias depois, o parlamento não havia escolhido, como não escolheu, deve escolher hoje, quando nós estamos gravando esse programa, o primeiro-ministro da Itália, porque o presidente da República ameaçou convocar novas eleições. Portanto, era um parlamento que ficaria por apenas 2 meses. E esse tipo de, vamos chamar assim, de encrocho, né, de cruzamento político que acontece hoje na Itália, é o tipo de coisa que nós queremos evitar, com algumas medidas, entre elas que o povo possa escolher o seu próprio chefe de Estado.
Mas, enfim, essa é uma Você pretende concorrer de novo? Se houverem novas eleições, se a Itália chamar, devo concorrer sim ao parlamento italiano. E aí sim, espero que com um pouco mais de tempo, porque na última eleição eu só tive 30 dias para poder me organizar, ou seja, tempo muito exíguo. Se eu for chamado, certamente vou concorrer e espero que nós tenhamos um representante brasileiro no parlamento italiano, porque no Senado somente os argentinos conseguiram eleger os seus parlamentares, porque a Argentina tem o dobro de cidadanias do que tem o Brasil, embora nós tenhamos maior população. Aí é uma outra discussão, porque eles têm preconceito para com os ítalo-brasileiros e não têm preconceito com os ítalo-argentinos. Enfim, tem muita coisa para a gente poder avançar ainda nas relações Brasil-Itália. Eu espero poder fazer parte desse processo para ajudar nas relações dos dois países, para que possam cada vez estarem mais próximos e que sejam importantes na vida do cotidiano das pessoas de cada uma dessas nações. E aqui você nunca concorreu, né? Não concorri e não vou concorrer, porque aqui no Brasil, eu, enquanto representante das TVs comunitárias, preciso ter um excelente diálogo com os parlamentares do PT ao PSDB. E é isso que eu procuro fazer à frente da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. A partir do momento que eu passo a ter uma filiação partidária, passo a disputar espaço no parlamento com essas mesmas figuras, eu acho que é prejudicial para a ABCCom. Por isso a gente pode até ter parlamentares que nasçam no meio das TVs comunitárias, mas eu mesmo não serei candidato nas próximas eleições a nenhum cargo eletivo aqui no país, no caso de parlamento, né? E também agora você, no final de abril, bem recentemente, você assumiu uma diretoria na CE também, né? Diretor de novos associados. Qual que vai ser seu papel na CE? É verdade. A convite do nosso presidente William Panek, eu fui para esta pasta de novos associados porque a associação comercial já presta um grande serviço para a sociedade quando briga pela diminuição dos impostos, quando briga para uma melhor utilização do recurso público, e isso ela faz para todos, ela não faz só para o associado dela, ela faz para a sociedade. Agora, o associado tem uma série de benefícios quando se associa à entidade, no sentido de melhorar o desempenho da sua empresa. E é nesse sentido que o presidente William Panek me convidou para que a gente possa mostrar para o universo dos empresários aquilo que a ACE pode colaborar para o desempenho do dia a dia das empresas, especialmente no momento de crise que nós estamos vivendo. Ou seja, no momento de crise nós precisamos ter os empresários com ferramentas que possam diminuir a sua conta de água, a conta de luz, economizar na questão da telefonia, etc., etc., que são soluções tecnológicas que a ACE já tem apresentado para o seu associado, e eu fico muito honrado em poder participar desta pasta que vai trazer novos associados para a entidade que vão ser beneficiados. Você sabe que o presidente William Panek, eu brinco que ele é bem comedido, né, nos seus projetos. Eu falei, mas presidente, qual a expectativa de crescimento que o senhor tem? Uns 10%, 20% da base, 30%? Ele falou, não, Fernando, você precisa dobrar os associados. Então, é realmente uma tarefa hercúlea, mas nós vamos fazer o nosso melhor para que a gente possa aumentar o número de associados, não só aumentar por aumentar, mas que possam ser beneficiados pelos serviços que a entidade traz. Fernando, já está encerrando a nossa entrevista. Eu queria só saber, com relação à TV Guarulhos, quais são os planos futuros que você tem, as expectativas para a TV aqui na cidade? TV Guarulhos, ela é uma emissora pública não governamental. Já muito forte, há 18 anos que existe na cidade com a maior programação. Eu acho que o próximo passo dela é focar na sua qualidade de imagem, é focar em ações que tragam realmente algo de bom para quem está assistindo, não seja só uma programação de entretenimento, mas algo que as pessoas assistam e aquilo agregue valor às suas vidas, agregue sabedoria, conhecimento. Esse é o nosso objetivo. E vamos atuar muito e investir muito no digital. Então é o aplicativo, se me permite falar, é o Guarulhos Play, né, que você já pode assistir a programação da TV Guarulhos on demand. Você vai para frente, para trás com um toque do dedo, como é, por exemplo, o Globoplay e outras mais modernas aí que tem para audiovisual.
a gente quer fazer com que no universo do audiovisual pela internet a gente possa sim ter aquilo que a legislação ainda vai nos dar, ou seja, a publicidade comercial. Porque como a internet é desregulamentada, lá você pode ter o shop tour, lá você pode ter o recurso dos empresários, etc, etc, etc. Então, digital e cada vez entregando valor e serviço para a população. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Fernando. Foi um prazer ter você aqui na Eu TV agradeço Câmara. a você, Renata, e ao público que esteve nos acompanhando. Quero que você, por favor, também mande um super abraço ao Urbano Henning, né, que tem feito um grande trabalho à frente da TV Câmara. Tá certo. Obrigada, Fernando. Então, esse foi o nosso ponto de vista de hoje com o jornalista Fernando Maldo, que também é presidente da TV Guarulhos. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.